Olá pessoal, vou resolver dois exercícios da lista de conceitos básicos de cinemática. O primeiro é o exercício 01 dessa lista. Diz o seguinte: uma viagem é realizada em duas etapas. Na primeira, a velocidade média é de 80 km por hora. Na segunda, é de 60 km por hora. Sendo a distância percorrida na segunda etapa o triplo daquela percorrida na primeira, é correto afirmar que. Então vamos lá. Então, primeira coisa aqui, ó, a gente vai esquematizar esse exercício. Então o que eu tenho? Eu tenho que a primeira parte, que é, né, que eu vou chamar de x, eu não sei. E eu sei que a segunda parte é o triplo da primeira. Se a primeira eu chamo de x, porque eu não sei quanto que ele vai andar, essa aqui eu vou chamar de 3x. Bom, mas eu sei quanto de velocidade ele teve na primeira parte, que é 80 km por hora. Na segunda parte ele andou a 60 km por hora. Ok? E aí ele pergunta: a distância percorrida na primeira etapa foi de 80 km, a duração da viagem foi de 4 horas, a distância percorrida foi de 260 km, a velocidade média na viagem toda foi de 64 km por hora, a velocidade média na viagem toda foi de 70 km por hora. Bom, então aqui eu tenho algumas coisas que a gente precisa saber primeiro. Primeiro, para calcular a velocidade média, e aí velocidade média de todo o percurso, eu preciso pegar o ΔS total sobre o ΔT total. Bom, e se ele não me dá? Não está me dando aqui no enunciado. Ele só me diz que o primeiro trecho é 1/3 do segundo trecho e me dá as velocidades. Então o que eu posso fazer? Eu vou separar aqui, ó. Então esse aqui é o trecho 1 e esse aqui é o trecho 2. Do trecho 1 o que eu sei? Eu sei o ΔS1, que é x. Ah, mas é x, professor. Bom, é x. Deixa assim por enquanto. Eu não sei, eu não posso atribuir valores para uma coisa que ele não me deu. ΔS2, eu sei que é o triplo. Ele está dizendo ali, ó, o triplo daquela percorrida na primeira. Então aqui é 3x. O que eu sei? Eu sei a velocidade média 1. É 80 km por hora. E sei a velocidade média 2, que é 60 km por hora. Bom, para eu calcular a velocidade média, eu preciso do ΔS total e do ΔT total. Bom, ΔS total é fácil. É o ΔS1 mais o ΔS2. Isso vai dar x mais 3x. Então isso vai dar 4x. Beleza? Só fiz essa soma. E agora, o tempo. O que eu vou fazer com o tempo? O tempo eu vou usar aqui, ó. ΔT1 vai ser o que? Vai ser ΔS1 dividido por velocidade média 1. O que eu fiz? Eu joguei o ΔT para lá e coloquei a velocidade média dividindo o ΔS. Então, aqui eu posso calcular, né, o ΔT1. ΔS1, eu sei, é x. A velocidade média, eu sei, é 80. Então, ΔT1 é x sobre 80 horas. Vou fazer a mesma coisa com o ΔS2. Vai ser, ΔT2. Vai ser ΔS2 sobre velocidade média 2. Então vai ser 3x sobre 60. Bom, aqui eu posso simplificar, né? Vai dar 1 e dá 20. Dá x
sobre 20 horas. Bom, agora eu vou somar os tempos. ΔT total vai ser x sobre 80 mais x sobre 20. Bom, aqui eu tenho um mínimo, um múltiplo comum que é 80. 80 dividido por 80 é x. 80 dividido por 80 é 1 vezes x é x. 80 dividido por 20 é 4 vezes x, 4x. Então daqui eu tiro que o meu ΔT total é 5x dividido por 80. Eu posso simplificar. 80 dividido por 5 é 16. Então vai ficar x sobre 16 horas. Esse é o tempo total. Bom, agora eu tenho o tempo total e tenho o ΔS total. Ah, mas é x. Não se preocupe com isso, eu vou cortar o x. Então vai ficar a velocidade média é ΔS total, que é 4x, sobre ΔT total, que é x sobre 16. Aí, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda é x sobre 16, o inverso é 16 sobre x. Ó, x com x vai embora, então por isso que eu não me preocupei com x. E nesse caso a velocidade média vai dar 4 vezes 16, isso dá 64. Então 64 km por hora. Então essa é a velocidade média. Bom, a 08 está certa. Agora vamos ver as outras. Bom, a distância percorrida na primeira etapa foi de 80 km. Não posso dizer isso. A velocidade média da primeira etapa foi 80 km por hora. Então essa aqui está errada. Não posso afirmar. A duração da viagem foi de 4 horas. Também não posso afirmar. O tempo total eu achei aqui como sendo x sobre 16. Então não posso afirmar nada disso. A distância total percorrida foi de 260. Também não tem. Eu tenho uma informação incompleta. Eu usei x. Então também está errada. E a última, a 16, a velocidade média da viagem toda foi de 70. Não foi de 70, foi de 64. Então aqui o gabarito é só 0,8. Agora vamos para o segundo exercício. Diz o seguinte: uma carreta faz uma viagem de Salvador a Recife, percorrendo 840 km em 2 etapas. Na primeira etapa, então vamos fazer o desenho aqui. Então, aqui é Bahia e aqui é Pernambuco. E o que ele fala? Ó, na primeira etapa, a primeira etapa foi de 440 km. A velocidade média da carreta foi de 55 km por hora. Na segunda etapa, a carreta demorou 5 horas. Mas quanto que sobrou? Sobrou 400, né? Porque era 480 e ele já andou 440, então aqui sobrou 400 km. E aí ele pergunta: nessas condições podemos afirmar que a velocidade média da carreta em toda a viagem foi de... Bom, ele quer saber a velocidade média. A velocidade média então é ΔS total por ΔT total. Bom, o ΔS total eu já tenho. O total da viagem, 480. Desculpa, 840. 840. Bom, agora eu preciso ir atrás do ΔT. Esse ΔT é a soma dos tempos, né? Um tempo eu já tenho. O ΔT2 foi de 5 horas. Eu preciso ir atrás do ΔT1. ΔT1 é ΔS1 sobre velocidade média 1. Ok?
Então vai ficar 440 dividido por 55. Bom, delta S1 é igual a 8 horas. Bom, daqui eu tiro então que o delta T total vai ser de 5 mais 8. Então vai ser 13 horas. Agora é só colocar a fórmula da velocidade média. Vai ser 840 dividido por 13. Vm é aproximadamente igual a 65 km por hora. Certo, galera? Então, aqui eu finalizo as duas questões. Obrigado e um abraço.